Boa noite, Poá. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. É com enorme prazer que mais uma vez estamos aqui, né? Hoje, excepcionalmente, na quinta-feira, os nossos dias são na terça, mas não com um papo menos importante ou menos informativo, né? Como a gente disse aí durante a semana na chamada do programa, hoje nós vamos falar sobre os direitos das mulheres, né? E quando a gente fala dos direitos das mulheres, é daquilo que acontece e a gente às vezes finge passar desapercebido. Então hoje eu quero convidar você que está me assistindo, a convidar as pessoas ao seu redor a assistirem conosco também, e também convidar vocês a fazerem uma reflexão. Porque para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Tanto a proteção das vítimas como a punição dos agressores são importantes no combate à violência, mas isso não é suficiente. Principalmente porque a violência doméstica e familiar contra as mulheres é um problema estrutural, ou seja, ocorre com frequência em todos os estratos sociais, obedecendo a uma lógica de agressão que já não são mais mapeadas pelo ciclo da violência. Daí sim, surge uma necessidade de um enfrentamento de ações sequenciais contra a violência de gênero, tais como inserir essa discussão aqui, no nosso programa, nas escolas, nas conversas com seus filhos, de maneira multidisciplinar, criando assim políticas públicas com medidas integradas de prevenção, promover pesquisas para gerar estatísticas e possibilitar uma sistemização de dados em um âmbito nacional, realizar com campanhas educativas para a sociedade, em geral, em empresas públicas, em empresas, em instituições, em órgãos governamentais, e difundir a lei, o conhecimento e o esclarecimento cada vez mais da Lei Maria da Penha. E assim eu convido você, nessa noite, para essa reflexão, onde nós vamos receber Andrinéia Gomes. Boa noite. Ela que é, vamos lá, ela é idealizadora do projeto MSV, Mulheres e Sua Voz, e profissional liberal e formada pela PLP, Promotora Legal Popular. Então, essa mulher hoje, com todo esse conhecimento, com todo esse âmbito, vai trazer para nós várias informações a respeito desse assunto. Boa noite, Andrinéia. Boa noite, Daiane. Boa noite a todos os telespectadores. Eu quero agradecer o convite, né, e fazer parte aqui desse programa que tem nos dado a oportunidade, né, de trazer assuntos tão pertinentes, né, como a violência doméstica, como o direito das mulheres, e entre outros assuntos, né, que no decorrer aí desse programa a gente vai conversar um pouquinho, né. Eu agradeço também hoje a minha irmã e amiga, Adriana Monteiro, da Império Lingerie, né, a qual estendeu esse convite a você e agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. É, isso mesmo. A gente manda um beijo para a Dri. Hoje o nosso programa também teria, né, uma advogada sobre o direito feminino, a doutora Ângela Ruiz. Infelizmente, ela não está bem, então um super beijo para ela que está nos assistindo. Mais uma vez, pedi para vocês estarem compartilhando, mandando o seu boa noite, falando da onde cada um que está nos assistindo, né? E convidar mais uma vez. Vamos apresentar a Andrinéia para vocês, vamos entender quem é a Andrinéia e como que ela chegou até aqui, tá bom? Andrinéia, conta para nós aonde você nasceu. Eu nasci na cidade de Suzano, né? Eu, inclusive, ia falar até para a doutora Sandra Nogueira que eu sou de Suzano e de Poá, né? Eu nasci na cidade de Suzano. Eu tenho hoje 43 anos. Gente, toma formol e não contou para ninguém, viu? Mas vamos lá. E desde então você mora em Poá? Então, eu comecei os meus projetos em Poá, né? Comecei os meus projetos em Poá. Hoje eu moro em Itaquaquecetuba, né? Eu resido em Itaquaquecetuba, mas todos os meus projetos, eles começaram em Poá.
São desenvolvidos aqui. São desenvolvidos aqui. E estendendo, né, agora. Ah, isso mesmo. Nós estamos aqui do ladinho, né? Mas, enfim. Conta pra mim como que é a sua família. Hoje você ainda tem os seus pais, os filhos. Conta pra gente como que é essa parte pessoal da Andrineia. Eu, graças a Deus, tenho os meus pais ainda hoje, né? E a gente fala muito sobre isso, né? Da valorização dos pais. Porque nesta pandemia, né, Dai, muitas pessoas, né, foram perdidas, entes queridos, né? E eu glorifico a Deus, né, por ter os meus pais hoje. Tenho duas filhas lindíssimas, já com 25 e 23 anos. Gente, ela já está com a missão 90% cumprida, né? Porque quando elas estão grandonas assim, a gente tem o coraçãozinho fora do peito ainda, mas ainda está tranquilo, né? Você tem irmãos? Eu tenho 3 irmãos por parte de mãe e pai, né? 3 grandes homens, a qual eu me espelho muito, muito mesmo, né? Tenho muito orgulho. E por parte de pai eu tenho mais 3 irmãos, né? Então tem uma família grande. Você é a única mulher? Então, na realidade, assim, por parte de pai e mãe, eu sou a única mulher e a mais velha. Sou a mais velha de todos. E por parte de pai eu tenho 2 irmãs e um irmão. Ah, bom, porque senão ela ia estar com muito segurança, a gente já ia ter até medo de falar com a Andrineia. Muito irmão, né? Enfim, e como que é esse relacionamento familiar hoje? Suas filhas, né? Seus pais, você comentou, acho que você também já é avó. Sou avó. E como que é essa situação de uma mulher linda dessas, já vovó? Me conta. Menina, assim, é uma loucura, né? É uma loucura. A gente pensa assim, já os filhos cresceram, tá tudo certo, maravilha. Aí vem os netos, né? Que é a paixão, assim, eu costumo falar que é o coração fora do peito, né? Porque dizem os 5 que netos. vó ama 2 vezes. Verdade, é isso? É verdade. E não tem exceção de netos, não existe isso. Eu, pelo menos, não, né? Eu tenho 2 lindas meninas e 3 meninos, né? Netos, meu Deus do céu. E a idade dessas crianças? Jesus. Conta pra gente. A minha sobrinha, ela brinca muito comigo. Ela fala assim, tia, quais os nomes dos seus netos e a idade? Eu falo, Jesus, já perdi as contas. Eu não pergunta pra mim o ano que os filhos nasceram. Eu sei o dia e o mês. O ano, pra mim, assim, é uma coisa que apagaram da minha mente. Eu tenho que contar no dedo, literalmente. Verdade. Não, mas os meus netos mais velhos vai fazer 5 anos agora, os 2 mais velhos. Eles são gêmeos? De um mês. Não, diferença de um mês. Meu Deus. As 2 ficaram grávidas juntos. Que delícia, né? Ninguém ficou com inveja de ninguém. Todo mundo foi lá e vamos embora, né? Só a vovó que quase pirou, né? Não, eu imagino. Mãe é mãe, com as 2, né? Enfim. E o outro de 2 aninhos e 2 recém-nascidos. Uma de 8 meses e um de 2 meses. Jesus. Então, as meninas, a gente já entendeu que elas combinam. Quando uma vai ali, a outra também vai, só para ficar todo mundo junto. Verdade, né? E, assim, eu convivo com a minha família, eu sempre agradeço a Deus, que, assim, nós somos muito unidos, né? Temos um convívio muito bom. Em questão de necessidade, companheirismo, um apoiando o outro. Então, eu, graças a Deus, tenho uma família muito abençoada. Bom, a Andrineia já contou pra gente que ela conviveu aí com os irmãos, né? Então, conta pra mim como que foi essa infância, né? Com seus pais, com os seus irmãos, né? Eu não sei se você já na infância teve o contato com essas suas irmãs também. Como que foi tudo isso, né? Porque é muito bacana a gente entender que a estrutura familiar, o ambiente familiar, é a estrutura que nos faz cada dia melhor, né? Por isso que a gente, quando vai apresentar alguém, a gente traz essa realidade, né? Para quem está te assistindo lá, saber realmente quem é você, o que veio e o que te faz hoje ser o que é. Então, é importante mesmo, né? Eu sempre falo isso, que tudo começa na infância, né? Então, a forma que a criança ela é cuidada, os valores, né, que ela tem no decorrer da infância dela é de extrema importância. Eu vou falar que foi uma infância um pouco turbulenta, né, porque os meus pais se separaram muito cedo e nós fomos criados pelo meu pai.
Então, assim, um grande homem, eu tiro o chapéu para o meu pai, eu sempre falo que ele é um herói, porque hoje em dia é muito difícil a gente, né, ver um pai, né, criando 4 crianças. Então, começou um pouquinho assim, um pouco turbulento, mas assim, os nossos valores, a nossa educação, nós fomos bem educados pelo meu pai. Ele sempre nos mostrou que o importante era ser pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, né, que pudessem ter sua independência em questão até mesmo financeira. Eu comecei a trabalhar muito cedo e foi dessa forma. Cresci já entendendo a responsabilidade de ser uma mãe, de ser uma mulher, de ser uma irmã e de ser um ser humano. E através disso, valorizar também o ser humano em si, né? Então, olha como é importante quando você traz uma diversidade, né? Quando a gente foge dos padrões que as pessoas acreditam ser convencionais. A gente está aqui para tirar o chapéu para esse pai, não colocando a função da mãe ou o que veio acontecer em questão, mas parabenizar, né? Saber que a gente tem que se adaptar, e é essa importância, trazer isso como importância, né? Hoje você trouxe uma realidade que é de tantas pessoas e às vezes não é tão comum da gente ver, da gente ouvir, ou às vezes as pessoas até têm vergonha, né? Hoje em dia não, que as